Tem fases na nossa vida que a gente quase desfalece, não é mesmo? Que a gente praticamente perde as esperanças. De repente nós estamos caminhando, convictos, otimistas e esperançosos rumo às nossas promessas, certos de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas sorrateiramente parece que a nossa esperança vai sumindo. E quando a gente olha, estamos em meio a situações que a gente para e pensa: como eu me coloquei nessa situação? Como eu estou rodeado dessas pessoas, dessas circunstâncias, inclusive desse tipo de problema? Pois é, parece que vem uma nuvem nebulosa e faz com que a gente perca de vista as promessas que Deus nos deu. E durante esse período, muitas pessoas, de fato, elas desfalecem, elas desistem. Mas sabe o que esse momento quer mostrar para nós? Que sim, se nós formos esperar as promessas com uma esperança humana, ela é insuficiente e nós vamos desfalecer. Existe a qualidade e um tipo de esperança que vem de Deus, e é nessa esperança que nós devemos aguardar e nos submeter aos processos dos quais Ele nos prepara para vivermos o melhor das suas promessas para nós. E isso aconteceu inclusive com Abraão, o pai da fé. Lá em Romanos 4, do 18 ao 25 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de nações. Segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Bom, qual era a circunstância de Abraão? E é isso que eu quero te fazer um convite se você estiver passando por essa situação que você às vezes está quase perdendo de vista ou até desacreditando daquilo que Deus te prometeu. A promessa era o seguinte: Abraão, você é um homem que vai ser não pai só de um filho, você vai ser o pai de nações, tanto que ele é conhecido como pai da fé, e nós dizemos que nós somos filhos de Abraão, inclusive. Mas qual que era a circunstância real em volta dele? Gente, era muito nebuloso. De fato, ele tinha todos os motivos para perder a esperança. Ele era já de idade avançada, a sua mulher também de idade avançada, e eles não haviam tido sequer um único filho. Só que a palavra aqui diz que ele creu contra a esperança. Por quê? Porque a esperança que Abraão até aquele momento esperava, e isso que aperfeiçoou ele muito em fé, foi uma esperança humana. Porque se ele olhasse, qual que é a esperança humana? A esperança humana é olhar para as nossas circunstâncias. É olhar em volta e falar assim: aquilo que Deus prometeu nessa circunstância que eu tô hoje é impossível de acontecer. Eu ser pai de nações, de 100 anos de idade, a minha mulher já velha, como que nós vamos conseguir ter um filho sequer ser pais de nações? Pois é. Só que qual foi a esperança de Abraão em um momento que fortaleceu ele até o cumprimento da promessa? Foi essa a esperança aqui, ó. Embora não levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. E é isso que eu quero te falar. Pra gente viver as promessas, claro, vão ter momentos nebulosos, momentos dos quais a gente vai pensar e falar assim: como que eu me enfiei aqui nesse tipo de problema que eu tô passando? Às vezes são problemas que você tem que passar, que inclusive tá te forjando para você ser apto a governar, inclusive, porque não é só Deus nos dar a promessa. Nós precisamos governar e administrar aquela promessa que Ele vai nos dar. E aí diz assim que ele não levou em conta a circunstância, que era o quê? O corpo amortecido. Mas diz que pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus, porque ele era convicto. Aonde estava a fé de Abraão? Não era a fé na circunstância de um corpo amortecido e envelhecido, mas a fé em um Deus que era fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então eu quero te dizer uma coisa: se você tem promessas para serem vividas, se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Mas só vale uma coisa: se você tem colocado a sua esperança, os seus olhos, as suas emoções, os seus sentimentos, o seu estado de espera, ouvindo o que as pessoas estão te falando à sua volta, ou olhando para as suas circunstâncias à sua volta, ou se você está com seus olhos fitos e o seu coração convicto de que Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para falar e não cumprir. Ele é fiel e Ele vai cumprir a promessa que Ele fez para você. E é isso. Esperar contra a esperança é colocar o nosso estado de espera, a nossa plena atenção
em um Deus que é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E saiba que a sua espera não é em vão. Porque enquanto você espera, você passa por processos que estão te forjando para se tornar maduro e suficientemente sábio para poder administrar as promessas para quando ela chegar. E mais do que isso, que você não se perca nas promessas. Porque quando a promessa de Abraão aconteceu, que foi Isaac, aquela promessa não se tornou o Deus dele. Ele continuou sendo fiel a Deus, tanto que quando Deus pede para ele sacrificar Isaac, por mais doloroso que fosse, ele se submeteu ao processo e ele estava indo sacrificar Isaac. Mas sabe o que aconteceu no meio do caminho que fez com que ele não sacrificasse Isaac? Foi o relacionamento dele. E essa é mais uma lição que a gente tem enquanto espera. Enquanto nós estamos esperando, nós precisamos estar nos relacionando com Deus, ouvindo a voz de Deus, silenciando, tendo intimidade, buscando ouvir a voz dele. Porque quando a promessa chega, a gente não tem que ficar deslumbrado com a nossa promessa. A gente tem que permanecer com o nosso coração fiel e crente, permanecendo, ouvindo a voz de Deus. Porque quando a promessa chegar, o intuito dela é que não só você se beneficie com ela, mas muitas outras pessoas. Quando Isaac nasce, ali estava nascendo não só o pai de Isaac, que era Abraão, e não só a mãe dele, que era Sara, estava nascendo uma mãe e um pai de nações. E durante aquele momento em que Isaac chega, Deus faz com que o coração dele seja provado também. Olha que interessante. Se ele não tivesse esperado em Deus a chegada da promessa dele, pode ser que quando a promessa dele tivesse chegado, ele se deslumbrasse, esquecesse do relacionamento dele com Deus, esquecesse da voz de Deus na vida dele e ele se perdesse na promessa, inclusive começasse a endeusar a promessa. E quando a promessa chegasse, ele não se tornasse pai de nações, mas pai única e exclusivamente de Isaac. E a gente sabe que pela fidelidade e nesse tempo de espera que ele pôde ter mais intimidade com Deus, experimentar mais a fidelidade de Deus, fez com que ele pudesse ser digno de se tornar não só pai de Isaac, né? Não só um homem que tomou posse dessa bênção que era ser pai de um menino, mas principalmente da promessa, que era ser pai de nações. A sua promessa nunca vai abençoar só você, mas no tempo de espera, você está sendo maturado, você está sendo processado, para que quando ela chegar, você se torne uma bênção e você saiba estender a sua promessa como bênção na vida de outras pessoas também. E lembre-se, diferente de nós, homens, mulheres, que somos de poucas acabativas, Deus não é assim. Aquele que começou a boa obra em você e através de você é fiel para terminá-la, é fiel para cumpri-la.